É um prazer conhecê-los. Eu estou muito feliz, tem muita gente. Que quando era 8:55, não tinha ninguém assim, né? Só a pessoa da organização. Eu fiquei pensando, tudo bem, né? O importante é fazer o nosso melhor e não esperar nada em troca, não esperar o resultado, né? Vamos fazer as coisas sem expectativas. E aí deu o sinal, né? Deu um pouquinho antes das 9 a Irene chegou, aí quando deu 9 horas, minha mãe, depois um monte de gente. Que legal, muito obrigado por estarem aqui. Então o tema da nossa conversa de hoje é o Dharma do Amor. Eu vou começar primeiro então falando sobre uma coisa muito importante, né? Então a primeira parte vai ser pautada nessa questão do Dharma. Dharma é uma palavra que é desconhecida, né, para a maioria das pessoas, mas logo ela vai ficar clara, tá? Todo mundo aqui, não aqui só nessa sala, mas nesse planeta, nós temos uma missão a ser cumprida. Nós temos deveres, né, que nós devemos executar. E por mais que às vezes pareça que isso não existe, alguns momentos de frustração que a gente se perde, ele está lá. Então nós todos temos algo a fazer aqui pelo mundo, tá? Muitas vezes, na maioria das vezes, principalmente no âmbito vocacional, nós não conseguimos entender muito bem isso, né? Porque às vezes a gente se pergunta assim: nossa, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Esse país Brasil, nessa cidade de São Paulo, nessa família, né? Por que isso acontece? Porque a sociedade em si, ela não nos ensina da maneira correta, né, a agir conforme o que nós somos. A sociedade, ela quer implicar alguns fatores e ela estabelece padrões. Então, nós temos, né, desde que nós nascemos, um condicionamento. E nós pensamos que para ser feliz ou para obter, né, o sucesso, nós temos que nos adequar àquele padrão que a sociedade exige, né? Então, por exemplo, para você ser feliz, a sociedade diz que você tem que ter um emprego, ter uma família e ter muito dinheiro. Caso contrário, né, por mais que você seja uma pessoa honesta, que respeite os outros, né, que uma pessoa que faça o bem, você faz o que você gosta, mas se aquilo não te dá um retorno financeiro ou de prestígio, está errado, você tem que buscar outra coisa, que não é assim. Por que isso acontece, né? O maior problema é que a gente aceita isso para a nossa vida. A gente toma isso e começa a se espelhar em algumas pessoas que talvez não sejam as melhores influências para nós. Então hoje em dia, né, com essa coisa de mídia cada vez mais influente sobre nós, as redes sociais principalmente, a gente recebe muita influência. Então a gente vê lá uma pessoa que está viajando ou faz compras e aí faz aquele look do dia e marca todas aquelas marcas, né, super caras, assim, inacessíveis. A gente olha e fala: nossa, eu preciso ter aquilo porque aquela pessoa tem muito seguidor, ela tem muito like, então esse é o sucesso da minha vida. E aí muitas vezes a gente sabe, né, que não é bem assim. Então Dharma é uma palavra que tem origem em sânscrito. Para quem não sabe, sânscrito é a língua mãe, é o primeiro idioma, né, assim, a primeira escrita que foi registrada nesse planeta. E ela foi compilada, né, com base na filosofia do yoga, né, tanto que a palavra yoga também é uma palavra em sânscrito, né, tem essa raiz. Mas o que significa então Dharma, né? Dharma, ela significa muitas coisas, porque como eu falei, a sânscrito é a língua mãe, então para a gente em português explicar com uma palavra só fica difícil. Mas eu coloquei aqui alguns tópicos para a gente entender melhor. Então, existem muitos deveres que são impostos a nós, né? Eu vou falar um pouco mais do âmbito vocacional, que é mais fácil da gente entender, tá? Então, por exemplo, uma pessoa nasce e ela tem muita aptidão à arte, por exemplo. Gosta muito de pintar, de desenhar e tal. Mas aí o pai fala: filho, é o seguinte, tem uma serralheria, você vai trabalhar comigo lá na serralheria, tá? Ah, mas eu gosto de desenhar, gosto de pintar. Não, essas coisas aí, você sabe que não vai vingar no futuro. Não, mas eu quero dançar. Não, isso aí, não, eu quero praticar tal esporte. Não, esse esporte não tem nada a ver, negócio de futebol, né? E aí, então a gente anula tudo aquilo que faz parte de nós, da nossa essência, para poder, então, executar aqueles deveres que são impostos a nós.
aquilo que vem como imposição por parte da sociedade, da família, de alguma forma. Ou até de nós mesmos. Às vezes nós impomos coisas a nós que não fazem parte de nós. Porque está tão assim já introduzido na nossa mente que a gente não consegue mais separar. É incrível. Tem muitas pessoas que você pergunta: o que você gosta de fazer? Ah, pra mim tanto faz, né? Só quero estar ali. Pessoas que não têm, parece que não tem uma vocação. A pessoa tem uma vocação, ela tem um gosto, ela com certeza. Só que ela não consegue despertar porque está abafado, né? Então o Dharma é você buscar o contrário disso, né? Porque nós temos os deveres impostos, mas também nós temos os nossos deveres essenciais. Aquilo que está dentro de nós, aquilo que ninguém consegue tirar da gente, que é a nossa essência, né? Então, o Dharma, né, quando você consegue executar o Dharma, que é a sua missão essencial, aquilo que faz parte realmente de você, você consegue então se tornar a melhor pessoa que você pode ser naquele momento. Conforme então a gente consegue se manter fiel a essa nossa missão de vida, e a gente consegue então executar os deveres que nós prescrevemos a nós, isso vai afetar drasticamente como a gente se sente diariamente. Como é que a gente faz isso então, né? Dharma, uma palavra bonitinha, esse termo é fofo, mas e aí, né? Como é que eu vou descobrir então essa essência que está dentro de mim? Então a filosofia do Yoga nos diz que como partes integrantes de Deus, como almas, a gente está encoberto pela matéria. E aqui, nesse mundo material, a gente acaba, né, a nossa mente ela fica meio assim, com algumas poeirinhas, a gente precisa então dar uma limpada nela. Como é que a gente faz isso? A gente tem que remover o que não é natural, o que não faz parte então do ser vivo, né, como alma espiritual. Tristeza, frustração, inveja, essas tendências negativas que a gente tem, que a nossa mente fica buzinando a todo momento, que não vai dar certo, porque isso, porque aquilo. E a gente sabe que nós sabemos que temos capacidade de executar algumas ações, mas mesmo assim vem, né, aquelas coisas. Então primeiro, né, para começar, a gente tem que tirar tudo aquilo que não nos pertence. E aí naturalmente o que vai ficar é a nossa essência, né? Tem um exemplo bom disso de Michelangelo, né? Ele foi um pintor, escultor, fez tudo, né, que o ser humano podia ser, materialmente falando, ele conseguiu atingir com muito sucesso. E ele fez uma escultura de Davi, vocês devem conhecer, é muito famosa, uma escultura enorme, assim, e dá muito trabalho, imagina fazer uma escultura, né? Para quem já tentou, não sei se já tentaram, eu já tentei, eu fiz faculdade de artes visuais por um tempo, eu tentei fazer umas coisas com gesso, assim, é muito complicado. Então, uma vez um rapaz chegou para ele, um estudante, né, dele, chegou para ele: Michelangelo, como que você consegue fazer uma coisa dessas, assim, sem ter esboçado nada, só chegou e fez? Aí ele deu uma resposta genial. Ele falou assim: eu olhei para aquela pedra, imagina, um bloco de pedra. Ele falou: eu olhei para aquela pedra e eu vi Davi, ali naquela pedra. E aí, a partir do momento, foi muito fácil, porque eu só peguei e tirei o que não era Davi. E o que ficou foi a obra. Então imagina, é isso que a gente tem que levar para a nossa vida, né? Nós temos que nos enxergar com plenitude e eliminar aquilo que não faz parte, para então a gente descobrir a nossa verdadeira natureza, a nossa essência. Quando a gente faz isso, a gente se propõe então a executar o nosso Dharma, a gente consegue executar fielmente tudo aquilo que a gente propõe, a gente consegue ser quem realmente a gente gente então encontra o nosso lugar no mundo, né? Então você não vai se importar mais com o que as pessoas estão falando, com o que a sua mente está falando, você entende o que você tem que fazer, você vai lá e faz, e isso vai te tornar cada vez mais real, porque você vai ser fiel a você. Isso vai te encher do quê? Completude também, você vai se sentir pleno. Isso vai fazer de você uma pessoa feliz e realizada, né? E é isso que muita gente está buscando, mas de uma forma equivocada e acaba não conseguindo atingir. Então quem aqui tem alguma lembrança de algum momento que você se propôs a executar alguma atividade ou a não executar alguma atividade e você não conseguiu atingir? Isso é muito recorrente na nossa vida, eu falo por experiência própria, né? Muitas vezes a gente fala: não, essa semana eu vou começar uma dieta, vou ser saudável, beleza, é isso aí, vamos lá, é agora, a hora é agora, segunda-feira está chegando, a partir de segunda, vamos lá.
Aí você tá lá na segunda-feira, tranquilo, não, hoje é saudade, hoje é tranquilo, aí bebe aquele copo d'água, come só alface, isso aqui, um arrozinho, tranquilo. Aí segunda, terça, quarta, quando chega sexta-feira, seus amigos aparecem na sua casa. Aí eles vão lá e pedem uma pizza. A gente tá aqui já pediu uma pizza, você fala, não, pizza, beleza. Eu tô de dieta, eu não vou comer aquela pizza tem gordura, tem isso, tem aquilo, vai me fazer mal. Eu prometi pra mim mesmo, prometi pro meu treinador, ou pro meu médico, seja lá quem for, que eu ia mudar essa semana. E aí, de repente, toca a campainha, né, o motoboy chega. Aí você já fica, né, caramba, tá vindo o cheiro da pizza já, né? E agora, será que eu vou conseguir me controlar? E de repente, quando abrem a pizza em cima da mesa, você é o primeiro que está com um pedaço já no prato, já está comendo, e aí você, deixa essa dieta pra lá. O importante é ser feliz, o importante é aproveitar a vida, porque carpe diem, cada momento é único, tem que viver o presente. E aí, o que acontece? Naquele momento, você está executando uma ação que está te fazendo feliz, de certa forma, está te dando um prazer. Mas depois de 15 minutos já está, meu Deus, eu estou muito triste comigo, eu não consegui cumprir aquilo que eu deveria. Quando você se deita no travesseiro, então piorou. Você não consegue dormir, você fica ansioso. De novo eu fracassei, eu não consigo fazer nada nessa vida, nem deixar de comer algumas coisas, meu Deus, e tal. E vem a lamentação, né? Isso pode acontecer de diversas formas, né? Quando a gente se propõe também a, alguns exemplos, parar de beber, parar de fumar, enfim, ou essas mudanças de hábito, elas são difíceis, né? Por quê? Porque na nossa mente tem muita coisa que não pertence, a gente não faz nada para limpar, e aí fica difícil você controlar, porque o primeiro contato que a gente tem aqui na matéria é com os sentidos. E aí então os sentidos, eles passam uma informação para a nossa mente, mas a nossa mente ela é regida por nossa inteligência. Né? Então a gente pode desejar através da mente obter algum prazer nos sentidos, mas a inteligência ela tem que discernir, ela tem que dizer, será que isso é bom? Vamos fazer aqui uma balança, colocar na balança, né? Vai trazer essa vantagem, vai trazer essa negatividade. Eu vou dizer, olha, não, esse não é o momento de comer pizza, né? Ou talvez seja o momento de trocar de amigos, começar a frequentar um lugar onde as pessoas estão buscando algo que você também está buscando, enfim. Mas também nós temos muitos momentos na vida, inclusive são os momentos que nós temos mais memórias, são as coisas que mais ficam impressas na nossa mente, são os momentos que nós nos propomos a executar as atividades e nós conseguimos realizá-las, né? Seja para nós ou para outras pessoas. A gente consegue, quando a gente fala assim, não, tudo bem, a partir desse mês eu vou caminhar todos os dias. Só que aí você tem que reduzir, não, essa semana eu vou caminhar todo dia. Aí você vai, acorda, tá frio, falando isso mesmo, você pode baixar um pouquinho o ar. Tô com muito frio. Que a gente pensou que quando o pessoal chegasse fosse, né, esquentar, mas ainda tá um pouquinho frio. Obrigado. Muitas vezes a gente se propõe a executar essas atividades, né? Estou dando alguns exemplos, mas é claro que cada um tem a sua proposta individual de vida, enfim, né? Então a gente se propõe e fala assim, eu vou começar a caminhar, então essa semana eu vou caminhar todo dia. E você acorda, tá frio e cansado, né? É dito, né, segundo a filosofia do yoga, que nessa era que a gente vive, a gente está cada vez mais preguiçoso e mais letárgico. Então parece que realmente, quando a gente está se levantando, tem um imã puxando a gente de volta para a cama, assim. Você tenta, revira o despertador, toca, você bate assim no celular e quer mais 5 minutinhos, né? Mas apesar de tudo, você consegue discernir, a inteligência diz, vai ser melhor para você agora nesse momento levantar, tomar um banho e fazer aquilo que você tinha proposto. Então você consegue executar essa atividade e a partir desse momento que você se convence que isso é o melhor a se fazer, você consegue executar, você se sente realizado, você se sente completo, você, né, consegue então ter aqueles momentos que você fala, ufa, eu consegui, né? Eu sou uma pessoa capaz então de realizar as minhas propostas, os meus sonhos, a minha missão nessa vida. Porque se a gente não consegue enxergar isso nos pequenos momentos, a gente não vai conseguir enxergar isso a longo prazo, né? Nós temos outros dharmas, né? Não só esse de cuidar da saúde ou esse do trabalho que eu falei. Então, assim, cada momento do dia nós executamos um dever
e nós executamos certos papéis, né? Como se fosse, quase como se fosse um teatro, né? Então, hora quando você acorda, você é aquela pessoa que estaria naquela posição na sua casa como dona de casa, ou como filho, ou como pai, ou como mãe. Então você tem que executar aquele dever, aquele dharma de ser pai, aquele dharma de ser filho, da melhor forma possível. Nós também temos que trabalhar, nós temos que estudar, então a gente também tem o dharma de estudante, nós temos também o dharma de trabalhador, seja qual for. Então eu coloquei aqui 3, normalmente a gente cita 7, que são os principais. Mas como eu não quero prolongar e o tema da palestra está especificado na família, vou falar um pouco sobre esses 3. Então o vocacional é o que a gente mais pensa, né? Assim, o que a gente consegue mais refletir quando a gente fala em dever, né? Ou quem é você, o que você veio fazer aqui, porque a gente acaba pensando só nessa parte de realização profissional, do sucesso na sua carreira. É uma coisa tão complicada, né? Que a gente vê muitas pessoas eu conheci muitas pessoas, eu fiz isso também, que começaram a estudar algo e aí no meio da faculdade, ou no último ano, no último semestre, falam, quer saber, não é pra mim, tô fora, né? De alguma forma, então, a sociedade, a família ou a própria pessoa se convenceu que aquilo seria melhor para ela por algum motivo financeiro, de prestígio, ou porque ela estava encoberta e realmente não sabia o que fazer da vida e escolheu algo, e depois ela descobriu que aquilo não fazia parte da essência dela realmente, né? Então, uma frase que define muito bem o Dharma, né, a gente pensar no que é o Dharma e como a gente deve executar, não pense no que o mundo pode fazer por você. Pense o que você pode fazer pelo mundo. Então, quando a gente começa a pensar assim e aplicar isso nos nossos momentos diversos do dia, surge uma luz. E aí você começa a ser guiado por um propósito maior. Olha só que interessante, então. Por mais que você trabalhe com algo que você não acredita ser a sua essência, mas de alguma forma você foi parar com aquilo, você tem que pensar, nesse momento, como professor, como veterinário, como cozinheiro, como dona de casa, eu serei então nesse momento a melhor dona de casa possível, serei nesse momento o melhor professor possível, serei nesse momento a melhor mãe possível. Então você começa a ter ali um esforço que vem de dentro, né? Porque apesar de às vezes parecer que a gente não vai se realizar fazendo algo, por experiência própria, mesmo cortando grama ou rastelando, não sei se vocês sabem o que é isso. Eu morei numa comunidade, né, como monge por um tempo. E lá a gente tinha que cortar grama muito, assim, acontecia isso, né? E aí depois tinha que rastelar. Rastelar você pega um rastelo, né, que é como uma vassoura, mas com aço na ponta. E você tem que ficar puxando, assim, sabe, para virar as folhas e depois jogar fora, enfim. E mesmo fazendo isso, tinha momentos que eu pensava, nossa, que saco, eu tenho que rastelar. E nesses momentos eu saía dessa atividade super frustrado e até com raiva de pessoas que não deveria sentir raiva. Mas quando eu ia, e já tinha feito minha prática meditativa e tal, eu estava um pouco mais tranquilo, mais focado, eu pensava, agora eu vou rastelar da melhor forma possível. Nesse momento, eu seria o melhor rasteleiro, se acredita essa palavra, do mundo. Então eu vem folha por folha, é o momento de cuidar dessa comunidade que eu estou presente, fazer o bem às pessoas que também fazem o bem a mim de alguma forma. Então, a partir desse momento que eu mudei esse paradigma, eu tive muito sucesso, assim, né? Não que, nossa, você é um rasteleiro de primeira, tá aqui, né? Vai ser uma pessoa super influente no mundo. Não. Mas a gente precisa fazer as coisas da melhor forma possível para se sentir cada vez mais realizado, né? Independente do que a gente esteja fazendo. No âmbito familiar também. Então, por mais que tenha aquela pessoa na sua família, né, que você pensa, pô, o Dharma dessa pessoa é me atazanar, porque não é possível, que enche tanto o meu saco, que implica tanto quando eu faço as coisas, ou então quando eu não faço nada, reclamo que eu não faço nada. Sim, a gente tem que deixar de lado essas coisas, remover, né, como eu falei, o que não faz parte. Essas coisas não fazem parte da gente. O processo, apesar de a gente estar inserido numa família, ele é individual. A gente não pode querer buscar sempre agradar os outros, a gente tem que fazer as coisas que fazem parte de nós e realizá-las de forma plena. Então, no âmbito familiar, a gente tem que ser o melhor filho. Não é fácil mesmo, né? Porque as mães, elas nos surpreendem cada dia, né? Com o afeto que elas demonstram a nós. Então, muitas vezes eu falo por experiência própria novamente, infelizmente, nessa questão.
a gente vai e quer ter razão de tudo, né? Porque infelizmente quando a gente está inserido na matéria tem essa coisa do ego que prevalece, né? As pessoas podem falar o que elas quiserem, eu sei o que eu estou fazendo, né? A razão ninguém tira de mim. Então a nossa mãe às vezes vem e pede algo, a gente não quer fazer, porque a gente acredita que não é nosso dever, ou a gente vai lá e faz do nosso jeito, né? Buscando somente também a... Mas não é você tá... nesse momento você não está buscando o seu Dharma, né? Tudo bem, você tem que sentir pleno e realizado, né? Mas não é para você deixar tudo de lado também fazer as coisas de qualquer jeito, né? Tem essa diferença. A gente não pode ir para esse extremo. A diferença, né, e você executar bem o seu Dharma, é você ser o melhor filho possível. Né? Não é ficar lá deitado e falar, não, meu Dharma é descansar hoje. Assim. Então a gente acaba discutindo, às vezes temos momentos ruins, então é muito difícil ser filho, porque a mãe, ela ama de uma forma que é muito difícil retribuir, né? Minha mãe está aqui, eu agradeço muito ela de ter vindo hoje. Um dos maiores exemplos na vida, né, para mim. Não chora. Sem dúvida alguma, uma pessoa que sempre me ensinou a ter caráter. A minha mãe é professora, então ela me educou assim de coração, me influenciou muito, né, nessa questão do ensino, né? Apesar de eu não ter feito a faculdade que ela desejava, assim, não que ela quis me obrigar a cursar algo, mas ela sempre aceitou as minhas propostas, né, de carreira e tal. Mas eu não concluí nenhuma das duas faculdades que eu comecei e eu não me frustro por isso. Eu tenho plena convicção de que o que eu estou fazendo agora é a melhor coisa que eu poderia estar fazendo. Eu encontrei minha essência, não pensei em agradar ninguém, eu só fiz o que eu queria fazer, busquei e depois de tentar, trancar, sair, dar um tempo, voltar, começar outra, agora eu me sinto pleno, realizado no que eu estou fazendo. Então assim, as mães amam muito, é difícil retribuir, né? Então, ser filho não é fácil. E, falando sobre o Dharma espiritual, já é mais complicado, né? Porque, infelizmente, essa coisa da espiritualidade, da religião, está sendo vista cada vez com piores olhos, né? Conforme o tempo passa. Porque foram tantos traumas também que a gente passou aqui no Ocidente, né? Com essa questão de igreja ligada a poder e a dinheiro, influência na sociedade, isso e aquilo. E algumas pessoas que enganam outras, né, que é o que a gente mais vê por aí, que a gente fica meio acanhado. Né? Mas no fundo, quando a gente se propõe a buscar algo espiritual, dar um sentido maior então para a nossa vida, nós começamos a entender que existe realmente algo que você pode se dedicar de alguma forma, que vai te fazer bem, e que não é porque você está fazendo aquilo que você é alienado, isso ou aquilo. Porque também a gente experimenta nesse mundo vários momentos de frustração, né? Apesar dos momentos de alegria a gente tem, de prazer, mas eles são temporários. Eles logo passam, né? Você dá algum prazer para os seus sentidos, mas depois de um tempo ele, assim, derruba, aquela coisa da pizza, né? Pizza é gostosa. Se você comer muito pizza, depois de um mês você vai engordar, você vai se frustrar, pode ter consequências de doença, enfim. Assim como alguns relacionamentos, se a gente olha com os olhos materiais, a gente começa a se relacionar com as pessoas a fim de explorar. E aí depois você vê que tem um limite essa exploração corpórea. E você se frustra, fala, enjoei, não quero mais. E, enfim, né? O mundo está um caos, principalmente nessa parte de relacionamento, por isso. Né? Porque a gente não consegue olhar com olhos de alma, a gente só olha com olhos do corpo. E a gente quer só se aproveitar para o nosso próprio bel prazer de outra pessoa, de outra situação. Isso faz muito mal a nós. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a buscar a vida espiritual, a gente entende qual é o Dharma, então, da alma, né? O que a gente tem que entender a partir disso? A alma, ela é uma parte de Deus. E se toda a alma é parte de Deus, por que você não vai querer agradar o próximo? Por que você não vai querer agradar aquela outra alma? Então, essa questão do serviço está muito inserida, né? Porque se você busca a felicidade no próximo, o que você tem que fazer? Você tem que estender a mão, você tem que oferecer ajuda de alguma forma. Não precisa doar R$1 milhão para uma instituição de caridade, não é assim. É acordar, olhar para o seu irmão que está do seu lado e perguntar, você está bem? Você precisa de alguma coisa? É ligar para o seu amigo e falar, e aí, como é que está? Está conseguindo? Né? Eu posso fazer algo por você? Isso é o serviço, né?
Você vai, pega um copo d'água, leva para a pessoa. O que a Miriam está fazendo aqui hoje é um serviço, né? Espiritual, de certa forma, né? Porque eu estou falando sobre espiritualidade. E quando nós estamos num ambiente, né, que, assim, quando a pessoa se propõe a ajudar o outro, sem pensar em ter alguma troca, isso é serviço puro, né? Então o que a Miriam está fazendo aqui com esse espaço que ela construiu, é isso, ela criou um espaço para servir, né, as pessoas. Isso é uma coisa muito nobre, ela encontrou uma essência, então, do que a gente chama do Dharma da vida espiritual. E a questão de ser mãe, né? Caramba, a gente veio aqui para Dia das Mães e tal, você não vai falar nada, né? Você só homenageou sua mãe. Então, gente, ser mãe, né, o Dharma, né, realmente a missão, o dever ali, aquela coisa de ser mãe de verdade, né? Porque tem mãe e tem mãe, né? Mas a mãe mesmo, como a minha, por exemplo, que eu posso falar porque ela é minha, de vocês provavelmente também, né? Mas ser mãe, então, é vocês doar o tempo todo, né? Eu coloquei aqui esse tópico da doação, por quê? Porque a gente vê isso, eu vi muito isso, assim, né? Às vezes a mãe está com fome, a mãe está cansada, mas você chega e ela fala, nossa filho, você quer jantar? Aí vai lá e prepara, ela está com sono, acordou cedo, né? Vai dormir super tarde porque tem que cozinhar para o filho, mas abre mão, assim, abre mão. Não mede esforços, né? Não se importa com os sacrifícios que tem que fazer. Por quê? Porque a mãe entende que o Dharma dela é cuidar do filho. Não tem nada mais importante para uma mãe do que isso, né? Pode estar chovendo, eu vou sair agora para levar ele no hospital. Pode ser de madrugada, não interessa, eu vou cuidar dele. Está chorando, eu vou levantar, vou trocar a fralda. Porque a mãe consegue entender isso. E ela não pensa em nenhuma outra recompensa. Ah não, eu vou fazer isso porque é meu filho, eu vou mostrar para os outros que o meu filho, né, tá com a fralda trocada. Não, não existe isso, né? É simplesmente por amor. A mãe faz isso porque ela entende o quê? Qual é o principal? Qual é o principal quesito? Claro que vocês que são mães, as pessoas aqui que são mães, podem me explicar melhor, depois vocês podem compartilhar as ideias de vocês. Mas eu fiquei pensando muito nisso esses dias, né, para bolar a palestra e tal. E o que eu cheguei à conclusão de que a mãe, ela só não mede esforços e não pede por recompensas quando ela cuida do filho dela dessa forma, com tanto amor assim, é porque ela entende que o filho é uma parte dela, né? É como se fosse ela, só que em outro corpo, não é isso? Esse lugar é tão legal que eu estou bebendo água de coco aqui. Então a mãe, ela entende o filho como parte dela, né? Não é à toa que quando o filho se machuca, a mãe também fica super triste. E quando também o filho tem sucesso, a mãe fica toda orgulhosa, não é verdade? Nossa, meu filho passou em tal faculdade, meu filho passou na USP, que orgulho, né? A gente sente isso. Por que a mãe sente isso? Porque a vida inteira a mãe se dedicou, né, à criação do filho. E o filho, quando ele executa também o Dharma dele de filho, qual é o Dharma do filho? Servir a mãe, assim como o Dharma da mãe é servir o filho. Então, quando o filho ele executa isso de maneira bem sucedida, essa troca faz muito bem, a mãe se sente realizada, porque ela entende que ela cumpriu o papel dela de ser mãe. Olha só meu filho, ele pode não ter passado na faculdade, mas é uma pessoa super honesta, foi esse valor que eu passei para ele, ele respeita a todos, trata todos da melhor maneira possível. Isso para mim é o que realmente importa, vale mais isso do que qualquer vaga em Harvard ou sei lá em que empresa. Porque a gente sabe que as pessoas elas espelham coisas externamente que não refletem às vezes o que está lá dentro, né? O cara pode ser um executivo, trabalhar de terno todo dia lá na Paulista, mas a gente não sabe quem ele realmente é, o que ele fez para chegar até lá, né? Infelizmente tem isso também na sociedade. Então quando a mãe entende que o filho ele deu o melhor dele, seja para estudar, para trabalhar, para se tornar uma pessoa melhor, aquilo enche, né? É um enche de orgulho, é natural, né? Assim como também o filho, quando vê a mãe bem-sucedida, ele também sente felicidade, né? Principalmente se ele apoiou, né? Se ele não fez nada, né? Se não tem muito vínculo, meio que tanto faz.
Mas então a ideia maior disso tudo, desse papel da mãe, é fazer as coisas porque elas têm que ser feitas, porque ela entende esse ponto principal, que o filho é uma parte dela, que ela deve fazer o possível para criar da melhor forma possível de cuidar dele, sem medir nenhum esforço, executando todos os sacrifícios, por mais austero que seja, ter que acordar de madrugada, ter que deixar de comer às vezes para dar um alimento para o filho. Quantas vezes isso já não aconteceu, né? Com a gente? Mãe, me dá um pedaço, né? Às vezes é o último pedaço que a mãe tem no prato, ela vai lá, não, nem pensa, só vai lá e joga no seu prato, né? Não, filho, come, você assim, é mais importante que eu. A sua satisfação, a sua felicidade é mais importante que a minha. E ela não pensa em nenhuma recompensa, ela está fazendo aquilo simplesmente por amor. Quando a gente entende isso, a gente vai entrar então numa questão super espiritual, gente. Porque se o Dharma da alma é servir, também sem buscar sacrifício, servir simplesmente por servir. Imagina se todas as pessoas, se todos nós fôssemos mães o tempo todo e víssemos os próximos como filhos, né? Ou como até irmãos. Você é parte de mim, eu preciso cuidar de você, eu vou fazer o melhor possível para te satisfazer. Você também é parte de mim, né? Assim como a mãe vê o filho como parte dela, em outro corpo. Se nós conseguirmos obter essa visão em todos os momentos da nossa vida, nós vamos encontrar então aí a plenitude do ser, que é a perfeição espiritual. Não é só a perfeição então de ser mãe, de ser filho, de ser professor, de ser isso, de ser aquilo, representar um papel X na sociedade, mas integralmente como ser, encontrar a nossa completude. Então nós vamos nos sentir plenos, realizados e felizes a partir do momento que a gente começa a olhar então o próximo como parte de nós também, como uma outra alma que está ali, que nós devemos também servir da melhor maneira possível. É isso. É isso.